Tô doida. Tudo bem? Boa noite, Cacau, tudo com você? Letícia, Amanda, Sinara, vocês estão aí? Boa noite, tudo bem? Tô maluca, tô dando bom dia. Vocês estão doidos, 7 horas da noite? Que é isso, né? Já quase. Nós estamos quase virando outro dia já. Tudo jóia, gente? Tudo bem com vocês? Semana passada deu uma falhada, né? Eu vacinei, graças ao meu bom Deus. Sou uma pessoa que imunizar, assim, quase imunizada, tá no inicinho. Boa noite, Zé Costa. E só que eu passei super mal, gente. Quando deu mais ou menos umas 6h40, assim, eu vi que eu tinha dado aula o dia inteiro, minha cabeça doendo. Aí eu fui dar uma olhada, eu tava com 39,2 de febre. Aí eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir dar aula para os meninos. Aí foi quando eu pedi para trocar, porque tava bom o negócio, não. Mas, agora sim, 100%. Foi só uma noite de transformação de jacaré. Agora eu tô 100%. Vocês estão bem? Tá tudo certo por aí? Todo mundo inteiro? Sim, sim. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal chega. Mas a minha ideia hoje, a gente já terminou o carboidrato, né? Só a gente discutir um pouquinho sobre alimentação. É uma aula legal, é uma aula bem prática, assim, a gente vai conseguir colocar muita coisa em prática do que a gente consome, vamos trabalhar um pouquinho com rótulo. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha pedido na última aula, se vocês quisessem trazer alguma coisa, a gente pode fazer assim em outras aulas também, se não tiver hoje. Mas se tiver algum alimento que vocês que tem muito na casa de vocês, que vocês consomem muito, assim, quiser dar uma olhada no que tem no rótulo. Na verdade, a gente vai aprender hoje, eu vou ensinar para vocês algumas coisas que são legais, e a ideia é que vocês fiquem independentes e toda vez que tiver curiosidade, bate o olho lá no rótulo do alimento e entenda o que está lá, entenda o que você vai consumir. A ideia não é nem deixar de consumir às vezes, não, mas é consumir consciente, né? Saber o que você está botando para dentro. Muitas vezes a gente come sem saber o que a gente está comendo, né? Vou dar mais última chamada lá e a gente começa, tá? Deixa eu entrar aqui no nosso grupão. Deixa eu chamar aqui. Dei uma chamadinha final. Vou fechar aqui meu WhatsApp e a gente começa. Foi. Então é isso, meu povo. Então vamos começar. Boa noite. Opa, chegou mais gente aí. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Meus amores, então bora. Oiê, boa noite. Acho que a Sinara chegou também, Wesley. Bora. Última aula a gente falou de carboidrato, então vamos bem rapidão aqui. A gente viu que o carboidrato ele pode ter função estrutural, mas a principal função dele é a função energética. A gente viu que a gente pode classificar como monossacarídeos, que é a unidade básica do carboidrato. Se são dois monos juntos, a gente chama de disacarídeo. E se forem vários juntos, uma molécula grandona, uma macromolécula, a gente chama de polissacarídeos. Lembra? Quando a gente falou de monossacarídeos, alguém lembra para mim quais são os mais importantes quando a gente pensa em função energética? Talvez o mais importante de todos, glicose, tá? Então, glicose, frutose, galactose são importantes monossacarídeos. Tem também de função energética. A gente viu que desoxirribose e ribose são também importantes monossacarídeos, mas nesse caso, função estrutural. Então, são importantes para formar nosso DNA e RNA. Quando a gente fala de disacarídeo, a gente falou bastante aqui de lactose, falamos também de... Mas o que? Vocês lembram além de lactose? Tem maltose e tem um outro que é o açúcar de cozinha, que a gente consome sempre. Alguém lembra o nome? Sacarose, tá? São os três que são... Isso. E, finalmente, quando a gente fala de polissacarídeos, são aquelas macromoléculas formadas por um monte de monômeros juntos. E a gente falou muito de amido, que é reserva vegetal, enquanto que glicogênio é reserva animal. E falamos de queratina, que é estrutural animal, e falamos de celulose, que é estrutural
vegetal. Acho que vocês lembram disso tudo, né? E aí, o que é importante que eu queria conversar com vocês? Quando a gente se alimenta, a gente é um organismo que a gente não consegue produzir nosso próprio alimento. Diferente da planta que consegue, que é um organismo autótrofo, a gente que é heterotrófo, a gente não consegue. Então, a gente precisa comer o que está disponível no meio. Quando de manhã eu tomo um café, por exemplo, e coloco um pão na boca, na hora que eu estou comendo esse pão, eu pedi para vocês fazerem o experimento do pão, não pedi na última aula, se eu não me engano? Tive febre, não sei como é que foi a penúltima, mas eu acho que sim. Quando a gente come um pão, por exemplo, a gente está colocando para dentro amido, que é um polissacarídeo, é uma molécula grandona. Essa molécula grandona a gente não vai conseguir absorver para chegar na nossa corrente sanguínea, para ir para as nossas células, não dá conta. Então, o que a gente faz no nosso processo de digestão? A gente pega essas moléculas grandonas, por exemplo, o polissacarídeo, quebra até chegar em disacarídeo e quebra até chegar em monossacarídeo. Então, o processo de digestão, gente, é transformar moléculas grandes em moléculas pequenininhas. Então, transformar, por exemplo, o amido, vai quebrando, quebrando, quebrando até chegar em glicose, entendeu? Pegar o polissacarídeo e transformar em monossacarídeo. Essa que é a ideia. E aí, quando transforma em monossacarídeo, quando transforma em glicose, a gente absorve, cai na corrente sanguínea, e aí pronto, as nossas células começam a receber glicose. É importante a célula receber glicose porque vai ser fonte de energia, né? Acabei de falar aqui, glicose tem função energética, então na hora que a célula recebe a glicose, ela vai fazer respiração celular, que a gente vai aprender mais na frente, e vai dar energia para o organismo, vai proporcionar energia, inclusive para o metabolismo daquela célula acontecer. Beleza. Então, o tipo de alimento que a gente coloca para dentro é importante. Aí a gente discutiu na última aula assim, professora, mas se eu pegar, por exemplo, assim, um arroz integral, é rico em amido, um arroz branco, rico em amido, vai ter diferença se eu como integral ou se eu como branco? Os dois vão ter muito amido. Então, os dois, na hora que você comer e mastigar e fizer todo o processo digestivo, aquilo tudo vira glicose igual. Então, aquilo tudo vai ser absorvido, cai na sua corrente sanguínea e vai para suas células em forma de glicose, tá? Só que tem uma diferença. O arroz que ele é integral, ele foi menos processado do que o arroz branco. O que significa falar que ele foi menos processado? A indústria trabalhou menos ali, então sobrou algumas coisas que normalmente a gente tira. Por exemplo, sobrou mais fibra. A gente conversou na última aula, não sei se vocês lembram, que fibra é celulose. A celulose também é um tipo de polissacarídeo, mas a celulose a gente não consegue digerir. Não sei se vocês se lembram disso, a gente não digere celulose. Então, quanto mais fibra tem naquele alimento, a gente não vai conseguir obter o monômero glicose daquela fibra, mesmo aquela fibra sendo um polissacarídeo. Mas então, por que é importante? Por que é importante eu comer um alimento rico em fibra se eu não consigo digerir aquela fibra e não consigo obter o monossacarídeo e a glicose dali? Exatamente por eu não conseguir digerir a fibra, ela entra, passa pelo tubo digestório todo e sai do mesmo jeito que ela entrou. Então, vai ser importante porque ela ajuda na formação do nosso bolo fecal. É importante a gente se alimentar um alimento rico em fibras. E aí, só que quando você come alguma coisa que tem muita fibra, dá mais trabalho para o seu organismo, né? Então, o que a indústria vai fazer? Ela vai facilitando sua vida. Vamos tirar a fibra, vamos tirar os minerais, vamos entregar para a pessoa só o quê? O carboidrato. Vamos entregar o arroz branco, vamos entregar a farinha branca. Quando a gente pega um arroz branco ou farinha branca, qual que é o trabalho que o nosso organismo tem? Rapidamente ele vai pegar aquela macromolécula, que é o amido, quebrar, chegar na glicose e a gente absorve a glicose rapidinho. Se eu como um arroz integral, por exemplo, a mesma glicose vai estar lá, né? O mesmo amido vai estar lá. Só que como tem umas fibras no meio, dificulta um pouco para o meu organismo fazer essa digestão. Professora, mas se dificulta fazer a digestão, não é melhor eu comer algo que não tem fibra? Não. Porque se dificulta, significa que você vai absorvendo aquela glicose de uma maneira mais gradual. Você não vai ter uma coisa que é muito comum atualmente a gente ter nos nossos alimentos muito industrializados, que a gente chama de pico glicêmico. Vocês já ouviram falar de pico glicêmico? Pico de glicemia? Ou uma hiperglicemia? Não sei se vocês já ouviram falar. Glicemia significa açúcar no sangue. Quando a gente tem, por exemplo, me deu uma hipoglicemia, porque comecei a passar mal, fiquei tonta. O que é hipoglicemia? Hipo é baixa. Então, quando você fica um tempão sem comer, você fica com uma quantidade baixa de glicose ali na sua corrente sanguínea. Então, por isso que você fica
mas sem energia. Mas, por outro lado, se você tem uma hiperglicemia, se você está com muita glicose na corrente sanguínea, isso também não é interessante, tá? É interessante que fique mais ou menos ali equilibrado. Qual que é o problema de quem tem diabetes? Não sei se alguém aqui na sala tem. É que a pessoa não consegue controlar direito esse nível de açúcar do sangue. Não pode nem ter muito açúcar, nem ter pouco açúcar. Uma pessoa que não tem diabetes, geralmente quem controla isso é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina, né? São dois, insulina e glucagon, que dá uma controlada na quantidade de açúcar do sangue. Se tem, por exemplo, muito açúcar no sangue, a insulina fala assim, célula, bora pôr esse açúcar para dentro, não dá para ficar com tanto açúcar no sangue. Se tem pouco açúcar no sangue, o glucagon fala assim, célula, bora devolver um pouco de açúcar para o sangue, que está precisando. Então, esse controle que geralmente acontece em pessoas que são saudáveis, os hormônios dão conta de controlar. A pessoa que tem algumas pessoas que têm resistência à insulina ou que não conseguem produzir uma quantidade suficiente de insulina, e aí a gente fala que essas pessoas são diabéticas e elas têm que, às vezes, têm que injetar insulina, mas muitas vezes têm que controlar a alimentação. Então, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje, como que o que eu como pode impactar na minha saúde? Entre eu comer um arroz branco e um arroz integral, muita gente fala assim, eu vou comer arroz integral porque eu quero emagrecer. Não, o arroz integral está cheio de amido, está cheio de açúcar, assim como o arroz branco. Mas por que a opção do arroz integral é melhor? Porque além do amido que você dá conta de digerir, tem fibra. A fibra a gente não digere, então ela dificulta essa absorção a gente vai demorar mais para digerir e para quebrar esse açúcar e absorver esse açúcar. Então eu não vou gerar um pico de açúcar no meu sangue, vai subir devagarzinho. E além disso, ajuda na minha formação do bolo fecal, tá? Grande problema de alimentos industrializados. São alimentos que são extremamente refinados, ou seja, zero fibra. São alimentos que têm uma quantidade enorme de açúcar. Enorme de açúcar. É bom, né? Que dá energia. Mas é como se fosse uma droga. Como você consegue absorver? Travei? Acho que eu travei. Voltei. Como você consegue absorver? Você absorve muito rápido, porque está muito disponível para o seu organismo, então você absorve aquilo rapidão. Então, rapidamente você fala, quero mais, quero mais, quero mais. Vocês já repararam que quando a gente come doce, você começa a comer doce, eu vou comer hoje um chocolatinho depois do almoço. No dia seguinte, você fica com fissura, o dia vai dando uma fissurinha de doce. Parece que quanto mais você come, mais você quer. Isso realmente não é muito saudável. Então, alimentos industrializados, na próxima aula nós vamos falar também de gordura, são alimentos que não têm fibra, muito açúcar e muito sal e muita gordura, tá? Então, nessa aula de hoje, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Como é que a gente vai aprender a analisar um rótulo de alimento? Quando a gente for comer, a ideia é que a gente dê uma olhada no rótulo para identificar. Então, vou começar aqui mostrando algumas coisas para vocês e eu quero que vocês participem comigo para ver se vocês estão entendendo, para a gente juntos tentar entender o rótulo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Primeira coisa que eu quero compartilhar. Olha essa imagem aqui. Eu peguei rótulo de 2 alimentos, tá bom? Pronto. Aí eu posso te perguntar, meninos, quais desses 2 alimentos têm uma quantidade maior de carboidrato? Qual que vocês acham que tem mais carboidrato? O primeiro alimento ou o segundo? A gente está vendo a tabela nutricional deles, né? E aí? Muita gente fala assim, olha, professor, o primeiro tem 23,5 gramas de carboidrato. Eu falei, e o segundo? Eles falam assim, o segundo? O segundo não tem carboidrato, não. Aí eu falo, não tô lendo aqui carboidrato. E aí, aonde que tá a pegadinha? Tem carboidrato? Tem, só que eles mudam o nome. Se aqui a gente chama de carboidrato, aqui aparece como hidrato de carbono, tá? Então, a primeira dica que a gente tem que ficar esperto. Quando a gente pensa em açúcar, quando a gente pensa em carboidrato, gente, eles usam milhares de sinônimos, eles usam um monte de palavra para chamar açúcar de açúcar, para não falar que açúcar é açúcar. Porque na hora que fala açúcar ou fala carboidrato, a gente já fica atento, a gente já sabe o que significa. Então, eles vão dando nomes diferentes para a gente meio que se perder e não entender que realmente aquele alimento ele é riquíssimo em carboidrato.
Então, esse foi o primeiro exemplo, tá vendo? Olha, carboidrato é sinônimo de hidrato de carbono, que é sinônimo de açúcar, que é sinônimo de frutose, que é sinônimo de glicose, que é sinônimo de, enfim, vai aparecer de várias maneiras, eu vou mostrar para vocês, tá? Outra coisa que eu queria mostrar que eu gosto muito, olha só. Isso daqui é uma barrinha de cereal. Aposto com vocês que todo mundo aqui já comeu uma barrinha de cereal achando que tá muito light, né? Ah, não, segunda-feira, comi muito, agora vai ter Dia dos Namorados, vou fazer uma comidinha em casa, segunda-feira eu vou começar o regime. Então, a primeira coisa que você é comprar uma barrinha de cereal, que barrinha de cereal é saudável, né? E aí, na hora que você olha essa barrinha aqui, então, ó, aveia, banana e mel. Tudo saudável. Você olha para a cara dela, ela tem cara de saudável. E ainda fala que ela é light. Falei, não, esse trem é bom demais, é isso que eu vou comer. E aí a gente vai e a gente cai na pegadinha da barrinha de cereal, gente. Aí, alguém aqui, todo mundo aqui, eu acho, assim, todo mundo já experimentou barrinha de cereal, não já? Não deve, eu não acho que é a coisa mais gostosa desse mundo. Mas quando a gente come barrinha de cereal, a gente não come com uma sensação que a gente está comendo um negócio saudável? Vocês têm essa sensação? Estamos fazendo isso. Não é? A gente fala, não, vou na barrinha de cereal. Então, coisas que eu quero ensinar para vocês aqui. Vocês nunca mais vão esquecer. Primeira coisa, quando a gente olha essa barrinha, olha só, a imagem, o rótulo, mostra para a gente que é rica em fibra. Olha o tanto ó, tem fruta, olha o tanto que tá mostrando aqui, aveia, você fala, não, esse trem tem muita fibra. Vamos dar uma olhada na tabela nutricional. Você tem aqui, olha, o valor de carboidrato total é 18 gramas. Então, a barrinha, ela pesa 22 gramas. 18 gramas é carboidrato. Carboidrato é o quê, meus amores? Açúcar. Então, olha só, quase que toda barrinha, ela é feita de carboidrato, ela é feita de açúcar. Tá? Aí você fala, ah, não, professora, mas fibra também é carboidrato. É, fibra também é carboidrato, e fibra a gente não absorve. Mas olha o quanto que tem de fibra, povo sem vergonha. 0,4, esse povo está fazendo hora com a nossa cara. De 22 gramas da barrinha de cereal, que a gente acha que ela é saudável, ela é rica em fibra, vai fazer bem para o meu intestino, 0,4 só que é de fibra. 17,6 é açúcar. Então, já de cara, vocês vão olhar. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Vocês podem até olhar a tabela nutricional, mas a tabela nutricional dá umas pegadinhas na gente. Nós vamos combinar de olhar lista de ingredientes. Eu vou dar essa aula agora, vocês vão fazer isso em casa e na aula que vem vocês vão me contar o que vocês vão achar. Lista de ingredientes. Primeira coisa que vocês têm que saber. Quando começa a lista de ingredientes, gente, não é aleatório os ingredientes que vão aparecer nele, não. Eles têm que aparecer numa ordem, tá? A ordem que aparece é quanto mais tem daquele ingrediente no alimento, ele tem que aparecer primeiro, entendeu? Então, os primeiros que vão aparecendo são os que têm uma quantidade maior. Os últimos têm quantidade menor. Então, de cara, o primeiro ingrediente que aparecer aqui na lista de ingredientes, você sabe que é o ingrediente principal para fazer aquele seu alimento. Primeira dica. Segunda dica. Quando é comida de verdade, você vai comer lá um prato, né? Pediu um PF. Arroz, feijão, uma batatinha, um ovinho. Você reconhece aquilo como comida. Quando você compra um alimento industrializado, quando você vai na lista de ingredientes, teoricamente você tem que reconhecer os nomes que estão ali, vocês concordam? Porque aquilo é comida, você tem que reconhecer. Então, segunda dica. Primeira dica, dá uma olhada na lista e o que tem primeiro é o que tem mais. O que tem segundo é o segundo que tem mais e por diante. Quando você começar a ler os nomes, vê se você reconhece todos os nomes. Porque você tem que reconhecer a comida, uai. Se começa a aparecer uns nomes ali que você nunca viu, fique esperto que você está botando para dentro coisa que você não sabe o que é. Então, já vale a pena pensar direito. E a terceira coisa que é muito importante. Pode ter certeza que quanto maior for a lista de ingredientes, mais furada é aquele alimento. Porque se é uma lista de ingredientes enxuta, tem poucos ingredientes, você consegue ler tudo aquilo ali, tá tudo bem, é comida de verdade. Mas geralmente não é isso que acontece. Olha, esse exemplo para mim é bom demais. Barrinha de cereal, teoricamente é aveia, banana e mel. Era isso que eu esperaria que tivesse lá nos meus ingredientes. Olha o tamanho da lista de ingredientes, gente. Se a gente contar aqui, deve ter mais de 30 palavras, mais de 30 ingredientes. Uns 20, sei lá. Já tá esquisito esse trem.
Segunda coisa, vamos ver qual que é o primeiro ingrediente? Primeiro ingrediente que tem na barrinha de cereal. A gente fala, pô, deve ser aveia. Ou então vai ser que seja banana, né? Mel, não sei, mas pelo menos aveia ou banana. Sabe qual que é o primeiro ingrediente? Xarope de glicose. Xarope de glicose. Alguém consegue me explicar o que é um xarope de glicose? Xarope de glicose é glicose pura. E glicose a gente já viu na aula, glicose é o quê? Carboidrato, açúcar. Então, uma barrinha de cereal, a coisa que ela mais tem é açúcar. Tá? Então, tá bom. Então, vamos ver o segundo ingrediente. O segundo ingrediente são cereais. Tá. Aí, nesses cereais tem farinha de arroz, farinha de milho, cevada, aveia. Aí tem açúcar. Eu já tinha falado que o primeiro ingrediente era açúcar. Aí aparece de novo açúcar. Aí depois aparece maltodextrina. É um tipo diferente também de açúcar. Aí aparece extrato de malte. Aí aparece um trem que chama anti-umectante carbonato de cálcio INS 170I. Isso aí, vocês reconhecem esse nome aí? Um trem que precisa de sigla para falar? Vocês é comida de verdade? INS 170, isso não é comida de verdade, não. Hein? Vamos continuar. Tem um outro aqui, ó, estabilizante fosfato de sódio, INS 339II. Né? Comida acho que não é não. Aí aparece a aveia. Aí aparece açúcar mascavo. Cara, mais açúcar. Uhum. Aí aparece gordura de palma, aí aparece açúcar invertido. Ô, gente, tudo que eu risquei de vermelho é açúcar. Olha como é que esse povo é salafrário. Eles vão dando nomes diferentes de açúcar para deixar a gente confuso. Para a gente parecer que não está consumindo tanto açúcar, mas açúcar mascavo, açúcar normal, açúcar invertido, xarope de glicose, maltodestrina, isso tudo é açúcar. Isso tudo é açúcar. E aí que vai aparecer a polpa de banana. A polpa da barrinha, que é aveia, banana e mel. Olha onde é que tá a banana. Lá no fundo tá um pinguinho de banana. Mas vamos continuar, que tem mais coisa aí. Aí tem óleo de milho. Aí tem um trem que chama INS 322. Aí tem um trem que chama INS 150D. E tem um trem que chama INS 160AI. E aromatizantes. Isso é comida de verdade? Alguém poderia me responder se isso é comida de verdade? O que a gente consegue reconhecer de nome aí? Uma porrada de açúcar? Não tem nem sabor de banana. Não tem. A gente consegue ver que tem um monte de açúcar, tem um monte de sigla. Colocar... Pois é mais fácil colocar banana, aveia e o mel no pratinho e comer. Exatamente. E sabe qual que é o problema? Que a gente compra um trem desse aí e a gente tá achando que nós estamos saudáveis. Não, tô só... Porque assim, se é para comer bobagem, então come um chocolate que você vai feliz. Você tá sabendo que você tá pondo coisa, né? Agora, o que isso é sacanagem? Porque isso leva a gente ao erro, gente. Porque a gente não está acostumado a ler ingredientes, a gente nem sabe ler. E aqui, você tem que ter boa vontade para ler, viu? Não é simplesmente querer, não. Porque vocês já viram o tamanho das letras? Isso tamanhozinho, ó. Você tem que ficar ali tentando ler. A tabela nutricional é até grandinha. Mas os ingredientes você tem que estar na dispor. Mas eu quero que vocês estejam, para vocês entenderem o que vocês estão botando para dentro, tá? Tá vendo? Achou que estava toda saudável, né? Adorei a carinha de palhaço. Mas piora, vamos continuar a ver. Exatamente. É péssimo. Isso daí é péssimo. E isso aqui engana a gente, isso que eu acho que é pior. E de fibra mesmo, vocês viram que tem nada, né? Então, se diabético, por exemplo, comer isso, péssimo. Porque o que eu vou dizer? Ele vai, é praticamente açúcar, não é? Que a gente conversou? Vai absorver rapidinho tudo, facinho de digerir, porque quase não tem fibra, cai na corrente sanguínea, sobe a quantidade a glicemia dele, super perigoso, não pode. Vamos mais um exemplo aqui. Esse exemplo é bom, é da Coca-Cola. Aqui, quando a gente olha a Coca-Cola, deixa eu ver aqui a pergunta. Exato. Aí a Vitória falou assim, essa barrinha é igual chocolate. Quanto mais eu como, mais eu quero. Sabe por quê, Vitória? Porque basicamente o que tem nessa barrinha? Açúcar. Gente, açúcar é uma droga.
Eu que o diga, eu sou viciada nessa droga. Açúcar é uma droga. Vocês já viram que assim, a gente fica até mais ou menos controladinho. Aí tem uma época que fica liberado de comer açúcar, sei lá, Páscoa. Vocês já viram que depois que a Páscoa passa, a gente fica meio transtornado querendo doce, doce, doce. Ou então na época de Natal que a gente come liberado. É muito maluco isso, desperta um negócio na gente por isso, porque a gente consegue absorver muito rápido, dá um pico de glicemia, a gente fica ligadão, mas rapidamente nossas células botam esse açúcar para dentro, então baixa a quantidade de açúcar no sangue, você fala, quero mais, quero mais, quero mais. Quando você come um alimento, até pode ter açúcar, mas que tenha muita fibra junto, a fibra dificulta essa absorção rápida do açúcar. Então vai liberando para o seu... Imagina que eu chego na sua casa, sabe carrinho de obra? Imagina que eu vou chegar na sua casa com aquele carrinho de obra cheio de bolinha de tênis, cheio de bolinha. E aí, vamos supor que naquele meu carrinho tem 100 bolinhas. O que eu posso fazer? Eu posso chegar com aquele carrinho na porta da sua casa, bater e falar, oi, tudo bem? Aí pego uma bolinha e jogo para você. Pego outra bolinha e jogo. Eu vou gastar um tempão para jogar 100 bolinhas dentro da sua casa, não vou? Agora, imagina uma outra situação. Eu chego com esse carrinho de obra, com 100 bolinhas e falo, tudo bem? E faço assim, ó. Viro o carrinho com todas as 100 bolinhas dentro da sua casa. Na primeira situação e na segunda, no final, você vai receber 100 bolinhas. Mas você concorda que o efeito é diferente? Eu vou jogando uma por uma. Você consegue se organizando e catando. A outra, se eu despejo as 100 bolinhas, é muito mais complicado. Então, um alimento, por exemplo, como eu falei, um pão integral, comparado com pão branco, você vai absorver a mesma quantidade de glicose, por exemplo, que seriam as bolinhas. Só que a diferença é que a glicose chega na sua corrente sanguínea, então vai te dar um pico glicêmico, quando não tem fibra, porque é muito fácil de absorver. Quando tem fibra, dificulta a absorção, então vai se absorve uma, depois absorve outra, depois absorve outra. É mais interessante para o seu organismo, tá? Só que o que a indústria quer? Quer que você compre mais, que você coma mais, que nananã. Então, quanto menos fibra, quanto mais processado, melhor. E, inclusive, é mais barato, né? Hoje em dia é muito mais barato você comprar um miojo, às vezes, que dependendo do que você for comprar, não fazer um sacolão. Mas nós vamos aprender a fazer boas escolhas. Isso aqui é só de curiosidade, isso aqui é um rótulo da Coca-Cola, aqui do Brasil, e aqui é a Coca-Cola dos Estados Unidos. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Muda o tipo de açúcar, mas é tudo açúcar. Mas olha que doideira, olha o rótulo da Coca-Cola. Tem 42 calorias. Quanto tem de proteína? 0. Quanto tem de lipídios? 0. Quanto tem de fibra? 0. Quanto tem de açúcar? Hidrato de carbono é a mesma coisa de carboidrato, que é a mesma coisa de açúcar. A gente já aprendeu isso, né? Então, lembra, hidrato de carbono, carboidrato, açúcar, é tudo sinônimo. Quanto que tem de açúcar ou de hidrato de carbono? 10,6. Ou seja, o que é o refrigerante? É água com um monte de açúcar, gás e um monte de sigla que a gente não sabe o que é. Vamos conferir aqui na lista de ingredientes? Olha lá. Primeiro ingrediente que mais tem no refri é água. Óbvio que ele é líquido, então tem que ter muita água. Depois, o que tem? Açúcar. É basicamente água com uma porrada de açúcar. Depois tem o quê? Dióxido de carbono, que é o CO2, que é o gás. E depois tem E150D, E338 e cafeína. Então, a Coca-Cola é simplesmente água com um monte de açúcar e um monte de coisa que a gente não sabe o que é, porque é sigla. Não é comida de verdade, tá? Vamos mais um aqui. Essa é boa demais, gente. Ai, vocês estão com cara de palhaço aí já? Porque já quem que me mandou a carinha de palhaço? Já prepara, minha filha. Já prepara que eu quero essa para mim. Vou contar uma história minha. Se alguém se identificar, por favor, fala que identifica comigo, só para eu não ficar me sentindo muito triste. Fui comprar um dia, eu gosto muito de tomar leite com chocolatado, né? O famoso Nescau aí. Pode ser Toddy, mas eu gosto do Nescau. Aí eu fui comprar o Nescau, beleza, cheguei lá para comprar. E aí, o Nescau tava, sei lá, R$6. Eu vou chutar, eu não lembro quanto que era, não. Finge que a latinha custava R$6, tá? E aí eu dei uma... Fui dar uma olhadinha lá na latinha, R$6. Falei, não, é caro, né? Aí do lado, exatamente ao lado, tinha uma outra latinha do Nescau Light. Falei, uai, Nescau Light? Aí eu fui olhar o preço, era tipo assim, R$8. Eram R$2 mais ou menos a diferença. Falei, ai, gente, é mais caro, né? Mas por R$2, o trem é light, velho. Vale a pena.
por R$ 2, vou economizar minha saúde, porque se o trem é light é porque é bom, é minha saúde. E aí eu fui e comprei o Nescau Light, achando que eu estava sendo o quê? Saudável. A história da barrinha de cereal, né? E é até mais perigoso, porque quando você toma o Nescau normal, você fala, não, é Nescau, é chocolate, você ainda toma com uma quantidade, você ainda dá uma maneirada. O Nescau Light, você acha que está liberado, então você ainda toma mais. Beleza, comprei. Quando eu cheguei em casa, eu fui comparar, porque tinha um restinho de Nescau em casa. Resolvi comparar, gente, tabela nutricional. Eu não vou nem chegar, para a gente não passar raiva, na lista de ingredientes. Vou parar só na tabela nutricional, tá? E na hora que eu olhei, eu falei, não, vantajão. Vantajão. Sabe o que é vantajão? Deixa eu só arredar aqui a câmera para vocês para poder ver. Ó, primeira coisa que a gente olha é valor calórico, que é horrível olhar isso, tá, gente? Porque valor calórico significa muito pouco. É mais importante você ver da onde que vem aquela caloria do que simplesmente qual é a caloria. Mas a gente olha, né? Eu olhei com o Nescau normal, o valor calórico era 74 calorias. Quilocalorias. Enquanto que o light era 32, eu falei, uai, por R$ 2 eu tô tomando a metade das calorias, tá muito bom. Mas caloria não significa muito, não. Vamos ver a quantidade de açúcar. Como é que eu vou procurar açúcar aqui? Me ajuda aí. Como é que é o nome do açúcar que vai estar escrito aqui? Carboidrato. Carboidrato, ótimo. Aí eu olhei aqui, ó, 17 gramas de carboidrato. O light tem 6,8, você tá doido? Esse light tá bom demais, ó, metade dos carboidratos, é isso mesmo. Mas vamos ver fibra. Porque não basta só ter menos carboidrato, mas o ideal é que tenha mais fibra, né? Porque a fibra faz parte do carboidrato. É o carboidrato que eu não vou absorver, lembra? A fibra seria a celulose. Aí eu olhei aqui, fibra tem 1,2. Como o meu carboidrato total é 17, então eu vou ter aqui mais ou menos, sei lá, 15,8 de açúcar que eu vou absorver. É muito. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho mais ou menos 6,8 de carboidrato. Mas tem, ó, 1,2 de fibra. Ou seja, eu vou absorver aqui 5 alguma coisa de açúcar. 5 alguma coisa de açúcar. Aqui vai dar, que a gente falou, sei lá, 15, sei lá, 10. Muito melhor esse. Então, comprei esse feliz. Fui para casa feliz. Paguei mais caro? Paguei mais caro. Mas estou... Vocês concordam comigo que foi uma boa troca? Todo mundo concorda comigo? Valeu a pena, não valeu? Já é light. Sabe uma coisa que a gente não repara? Vocês estão preparados para ser trouxa que nem eu? Vai lá, ô bando de trouxa que nem eu sou. Dá uma olhada num pequeno detalhe aqui, povo. Quando a gente fala de tabela nutricional, o cara que está, a indústria que está botando a tabela nutricional, ela tem que me falar em qual porção que está aquela quantidade de carboidrato, em qual porção que está aquela quantidade de lipídio. Então, na hora que a gente vai olhar, essa porção aqui é em 20 gramas. Na hora que eu vou comparar com essa tabelinha aqui do lado, essa porção aqui é em 9 gramas. Vocês estão entendendo a sacanagem disso? Faz sentido o porquê que eu estou extremamente cara de palhaço nessa história? Porque se eu comparo 20 gramas com 20 gramas, é comparável. Agora, se eu comparo 20 gramas com 9 gramas, é óbvio que isso daqui vai ter pelo menos a metade do que isso daqui. É óbvio. Tem menos quantidade de coisa. Vocês estão vendo como é que a indústria pega a gente? Então, no final das contas, se fizer as contas, gente, perdi R$ 2. Tanto faz. E mais do que perder R$ 2, todo mundo cara de palhaço, isso aí. E mais que perder R$ 2. Pior do que perder o meu dinheiro é perder minha saúde, porque indiretamente eu compro a ideia do que esse cara aqui, ele é melhor do que esse cara aqui. Então, às vezes, se eu tomo um copo de leite com uma colher de Nescau e tá tudo certo, às vezes eu vou me empolgar, porque eu acho que esse é bem mais light, é bem mais natural, é bem mais saudável, é fit. Odeio essa palavra, fit, porque tudo que o povo fala que é fit, o povo nem sabe o que é e bota fit. É fit, o que a gente faz? A gente vai comer 2, 3 colheres, no final das contas está sendo muito pior para a gente do que esse daqui. Então, nós vamos fazer alguns combinados aqui. Primeiro combinado, fica de olho na tabela nutricional, mas não só na tabela. Então, lembra, procura o carboidrato. Na aula de lipídios, eu vou ensinar vocês a olharem lipídio também. Mas, por enquanto, vão no carboidrato. Fica de olho qual a palavra que vai aparecer ali. Professor. Açúcar. Rapidão. Segunda coisa, você vai ficar esperto. Olhar a porção, porque se é para comparar, tem que ser a mesma porção.
E terceira coisa que você vai ficar, mas não é esperto, não. É muito esperto. Lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que aparecer, você pode saber que é o que mais tem, como eu falei, é na sequência. E se você começar a achar que essa lista está infinita, e se você começar a não entender o que está naquela lista, alerta, você está comendo alguma coisa que não é comida. Tem um amigo meu que fala uma frase muito boa, ele fala assim, eu só considero comida o que minha avó reconhece como comida. Se você der para sua avó ler a lista de ingredientes, se a metade daquela lista ela não conseguir entender, você pode saber que aquilo ali não é comida de verdade. Tá bom? Fala. Alguém me perguntou aí, me chamou? Boa noite, professora. Boa noite. Quem tá falando comigo? Fernanda. Oi, Fernanda. Eu só queria saber o seguinte, é porque é um pouco parecido, né, com a aula aí. É porque eu comprei um Redubio Shake. Isso aqui eu acho que eu posso confiar, né? Você vai o quê? Comprei um Redubio Shake para substituição de alimento, né? Por exemplo, em vez de o almoço, eu vou tomar um copo de shake. Isso aqui não é enganação, não, né? Você não fica brava comigo, não? Uai, não, ai. Fernanda, o nome disso é furada. Não fica brava, não, mas é furada. Não. Sabe por quê? Porque, assim, primeiro, é mais barato você comer comida de verdade do que tomar o shake. Tem mais nutrientes na comida de verdade do que no shake. E o shake, ele não vai te sustentar muito tempo. Não é um tipo de coisa que você vai conseguir sustentar, entendeu? Você vai tomar um dia, você vai tomar o segundo dia. Mas o que acontece? Eu gosto muito de comida, até para mais. Eu como de tudo, salada. Não, esse para mais aí, minha querida, sou eu. Não, eu gosto do que é saudável, que eu sei, o que como se diz, né, comida da vovó, e do resto que não é bom também. Só que aí eu almoço bem e janto bem. Aí eu queria fazer uma alimentação só, por exemplo, só jantar, porque no meu serviço eu não tenho liberdade para comer direitinho igual em casa. Sim. Aí no meu serviço eu vou tomar o shake e vou chegar na minha casa e vou jantar assim. Já até separei um prato, vou comer menos, mas vou jantar. Arroz, feijão, igual agora eu tô fazendo arroz, feijão, tem beterraba, abóbora, frango. A ideia do shake, eu acho que é o seguinte, já que você já comprou, é para uma emergência. Naquele dia você não vai conseguir almoçar, você bate o shake e toma. Mas tenha consciência que nada substitui, em termos nutricionais, um prato de comida de verdade. E quando eu falo comida de verdade, é isso. Quanto mais colorido tiver, entendeu? Quanto mais diversificado tiver, não necessariamente tem que ter carne, não necessariamente tem, mas tem que ser diversificado. Acho que é porque eu tô nutrida até demais, tô comendo demais. E aí, então, a minha dica que é o que eu tô tentando fazer, que é foda, tá? Mas que eu tento fazer. Tenta dar uma diminuída na quantidade de carboidrato. Principalmente carboidrato refinado. Então, assim, não é só diminuir carboidrato. O carboidrato não é vilão, Fê. A gente tem mania de achar que carboidrato é ruim. Não é. Eu tô 2 aulas contando aqui para vocês que carboidrato ele é fundamental pra gente, porque ele não é fonte de energia. A gente tem que comer carboidrato. E tá tudo bem comer carboidrato. O problema é que a gente não come carboidrato no arroz, no feijão. A gente não tá querendo esse carboidrato. Se você comer só o almoço e a janta e tomar um café da manhã, muito dificilmente você vai engordar, Fê. O problema é que a gente come o arroz, o feijão do almoço, o arroz e feijão, o macarrão do jantar, mas aí no meio do caminho a gente come um biscoito recheado, aí a gente come uns salgadinhos, né? Vai entre um trabalho e outro, vai pegar um ônibus, esperar rapidinho lá, come um salgadinho, e aí come uma barrinha de cereal. O problema não é o carboidrato, é o tipo de carboidrato que você está botando para dentro. Então, e como é que eu sei qual que é o tipo de carboidrato? Quanto mais integral, quanto mais fibra tiver, melhor. Quanto mais refinado, quanto mais industrializado, pior. Então, talvez esse que seja o jogo. Quem está precisando... Eu cortei biscoito recheado em casa. Não compro mais, nem compro mais por causa dos meninos, né? Eu mesmo não sou de comer, o negócio é comida. E lá no meu trabalho, o pessoal lá, eles não têm horário, almoçam 3h30, 4 horas, aí eu já tô até tonta de fome, então por isso que eu quis levar o shake, sabe? Você leva, ou às vezes você leva uma marmitinha, eu muitas vezes levo marmita. Eu sinto que quando eu manteve uma época que eu já tomei shake.
e aí era do lado do lugar que eu trabalhava, eu tinha meia hora para almoçar. Eu falei, não, em meia hora eu vou tomar um shake que é mais rápido. Sabe o que aconteceu? Eu tomava o shake e segurava bem. Quando dava 4 horas da tarde, minha filha, eu abria o comedor e ficava comendo até 11 horas da noite. Eu ia comendo. Então, aí eu descobri que era melhor em meia hora eu levar uma marmita, sentar e comer a marmita, que era arroz, feijão, né? Uma comida normal, do que eu tomar o shake. Mas você vai se adaptando, você vai sentir e você me conta. Mas, coisas que eu queria que vocês entendessem. Quanto mais diversificado e mais comida de verdade vocês comerem, melhor. Quanto menos industrializado, menor. E quando for comer alguma coisa industrializada, alguma coisa que tenha rótulo, dê uma olhada nesse rótulo, dê uma olhada na lista de ingredientes, tá? O ideal é que tenha mais fibra. Como eu falei, carboidrato não é o problema é o tipo de carboidrato. Vou dar mais uns exemplos aqui para vocês antes da nossa aula acabar. E tem algumas coisas, gente, que são até saudáveis. Por exemplo, isso daqui é uma pá de amendoim, que é uma coisa saudável. E se você der uma olhada na lista, aqui não dá para ver, mas a lista dela é amendoim e mel. Tá tudo certo. Qual que é o erro desse problema? Alguém consegue tentar achar qual que é o erro? Essa pasta de amendoim, ela é feita com amendoim e mel. Ponto. Aí o cara coloca aqui no rótulo, olha, fonte de energia, 0 sódio, 0 conservante e 0 açúcar. Eu posso falar que uma coisa que tem mel é 0 açúcar? Não posso. Quando coloca que é 0 açúcar, o que ele quer dizer? Que não tem açúcar adicionado. Só que um cara que é diabético, se ele ler isso aqui 0 açúcar, ele vai achar que pode comer essa pasta de amendoim. E o cara que é diabético, ele pode comer essa pasta de amendoim? Não, tem mel. Mel é glicose. Mel é glicose. O que a glicose vai fazer? Vai subir a glicemia dele. Então, tá vendo? A gente tem que ficar muito atento aos rótulos. Esse aqui eu acho bom demais, suco. Também quem tem menino aí. Tem gente que adora comprar suco de caixinha. Em vez de menino, vai tomar refrigerante, não. Vamos tomar saudável. Suco de caixinha. Ô, gente, se vocês derem uma olhada em suco de caixinha, olha a lista de ingredientes aqui do suco de caixinha. Lê comigo aqui, por favor. Primeiro ingrediente, água. Segundo ingrediente, vocês conseguem ler aí? É o quê? Dá para ler? Carboidrato. Açúcar. Então, o que mais, num suco de tangerina, o que mais tem é açúcar. Antes da tangerina tem açúcar. Esse suco é saudável? Aí você vai ver, não, então vamos ver aqui a tabela nutricional. Olha, ele tem 24 gramas de carboidrato, é carboidrato pra caramba, tudo bem, mas vamos ver quanto que tem de fibra? Quanto tem de fibra? 0. Esse suco de caixinha, veneno. Porque na hora que você faz um suco em casa, por exemplo, um suco de laranja, você concorda que se você não coar nem nada, você vai ter um bagaço ali, vai ter um pouquinho de fibra. Então, é melhor para você. Na verdade, gente, suco nem é uma boa opção. A melhor opção é você chupar a laranja, porque quem já fez suco de laranja sabe que para fazer um suquinho de laranja, você... lá a outra também toma... achava que era saudável. Não é saudável. Saudável é tomar água. Ou vai para água de coco, ou vai para um suco natural. Mas até suco natural. Quem já fez suco de laranja sabe. Para fazer um copo de suco de laranja, a gente gasta umas 3 laranjas, não é? Quantas vezes você senta para chupar, raramente você chupa 3 lá. Você pode até chupar, mas se você chupa 3 laranjas, você sai muito mais satisfeito que você tomar um suco, que você toma numa golada só. Qual é o problema do suco? O suco tem o açúcar da fruta. Ah, professora, mas o açúcar da fruta é saudável. Ô, gente, até é saudável. Até é saudável. Mas é açúcar puro, mesmo sendo da fruta. Então, a natureza é muito perfeita. A natureza é muito perfeita. Porque na hora que você vai comer a fruta, você vai ter o açúcar, mas você vai ter também a fibra junto. Então, isso dá uma equilibrada. Agora, não. A gente quer o quê? A gente só quer açúcar, a gente quer facilitar a vida. Que, na verdade, a gente prejudica a nossa vida. Agora, o suco de pozinho, vou nem falar, né? Porque de pozinho, nem sei o que tem ali. Ele deve ter aroma de fruta, porque nem fruta tem. Mas vocês estão vendo que esses aqui, ó, o que mais tem é açúcar, né? Vamos só mais um aqui, porque eu acho que eu tenho que entregar a aula. Faltam 5 minutos. Esse aqui é bom demais também, para acabar. Isso daqui, gente, é pão de forma, tá? E aí eu peguei 2 pães aqui. Os 2 são integrais, tá vendo? 2... refri é pior do que o suco de pozinho, não é? Ó, é duro. Suco de pozinho e refri, eu não sei nem de falar o que é pior. Eu prefiro nem responder, porque eu acho que é tudo tão ruim. Vai na água, vai num chá, vai num suco natural.
Esses dois são bem ruins, viu? Bem ruins mesmo. Enfim, quando a gente vai escolher um pão, então tá. Então, a partir de agora, eu falo, não, tive aula lá, não quero ficar aumentando o açúcar do meu sangue, então vou tentar, quero controlar a minha glicemia, então, em vez de comer, não é que eu vou parar de comer carboidrato, como a gente conversou. Tá, o refrigério eu já explico. O que é o refrigério? O refrigério, ele não vai te engordar. Então, ele não tem caloria. Então, se você não quer engordar, o refrigério é uma boa opção. Só que, em termos nutricionais, não tem nada, né? E ele tem um monte de sigla que a gente não sabe o que é. Então, assim, entre tomar um suco de laranja e um refrigério, qual que te engorda mais? O suco de laranja. Mas, em compensação, além dele ele tem caloria, mas ele tem nutrientes, ele tem um monte de coisa que é interessante para você. A Coca Zero não traz nada de benefício, não te engorda, mas também não traz benefício nenhum. Tá? Só para terminar. Pão. Aí a gente falou assim, então tá, então eu não preciso abrir mão do meu pão. Não, não precisa. Mas então vamos tentar comer um pão integral, um pão que tenha mais fibra? Para eu não ter que absorver tão rápido assim a minha glicose? Vamos, então vamos. Então, você vai lá na padaria e compra o pão. Você repara que esse é integral, esse é integral. Isso aqui é mentira, tá? Esse aqui não é integral. Tá escrito integral, mas não é. Como é que você vai saber se o pão é integral? Lembra que eu falei da lista de ingredientes? O primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. Repare esse daqui. Qual que é o primeiro ingrediente? Vocês conseguem ler daí? O primeiro ingrediente desse pão integral é farinha de trigo integral. Então, ele é integral. Olha o primeiro ingrediente desse pão aqui. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Todo mundo sabe o que é essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico? Vocês sabem o que é isso? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico? Isso é farinha branca. Aquela farinha que faz bolo, é farinha branca. Ô, gente, aquela farinha, ela já foi tão processada, eles refinaram, a indústria refinou tanto aquela farinha, sabe o que eles fizeram? Eles devolveram ferro e ácido fólico para voltar a ter algum nutriente ali. Por isso que fala que é enriquecido com... Eles limparam tanta farinha, eles refinaram tanto, que eles tiveram que devolver algum tipo de nutriente. Então, bateu o olho e leu que ali, que o primeiro ingrediente é farinha branca, ou seja, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, pode ter certeza que aquele ali não é integral, não. Para ser integral, o primeiro ingrediente tem que ser uma farinha integral. Tá? Então, o que eu queria mostrar nessa aula de hoje? Para vocês ficarem espertos. Aprender... não é que não vai comer mais comida industrializada. Não é isso. Mas vai comer? Ótimo. Tenha noção do que você está botando para dentro. Tenha noção do que é aquela comida, porque aí você consegue ter uma escolha. Você consegue escolher o que você está comendo. Para não acontecer que nem eu e as meninas aí, algumas que falaram, que come barra de cereal achando que é saudável, e não é. Que toma o Nescau Light achando que está se dando bem, e aquilo ali é uma pegadinha, tá? Então, vocês vão ficar atentos para isso. Na próxima aula, a gente vai falar de outros grupos. A gente falou de carboidrato hoje. E para terminar carboidrato, eu vou repetir uma coisa que eu já falei nessa aula. A gente não pode ter medo de carboidrato. Essas dietas da moda ficam falando, carboidrato é ruim. Não é que carboidrato é ruim. O problema de carboidrato é quando ele está em excesso. Tá bom? Então, o problema de carboidrato é ele em excesso. E aí, qual é o melhor tipo de carboidrato que a gente vai consumir? Vamos consumir carboidratos que não são tão refinados, carboidratos mais integrais, para exatamente ajudar nesse controle nosso da glicemia, que é do açúcar ali na nossa corrente sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Quem é a próxima aula agora? Vocês sabem? Acho que é a Poli. A Poli? Ela não tá aí não, tá? Eu acho que não chegou não. Alguma dúvida, então, enquanto a professora não chega? De boaça? Vocês viram como é que a gente é super enganado? Vocês vão ver no dia que a gente for falar de gordura. Nossa Senhora. Aí já pode vir com o narizinho de palhaço, viu? Porque nesse dia é triste. o quanto que quando a gente for falar de gordura trans, quando a gente for falar de gordura hidrogenada, é complicado.
Então, enquanto o professor não chega, voltando. O teste que eu tinha pedido para vocês fazerem enquanto o professor não aparece. Quando vocês quiserem, pega um pedaço de pão e vai mastigando, 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 mastigando. E deixa, depois que ele tiver líquido, você engole. Você vai reparar que ele vai ficando doce na sua boca. Não sei se alguém fez isso. Se fizer, faz e me conta. Por quê? Porque quando você bota o pão na boca, ele está rico em amido, que é um polissacarídeo. Na hora que você vai mastigando, 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 a gente vai quebrando esse polissacarídeo e vai transformando em disacarídeo, que no caso é a maltose. A maltose ela é mais doce do que o amido. E quando quebra a monossacarídeo, que é a glicose, é mais doce ainda. Esse processo de digestão, ele acontece já na nossa boca, porque na nossa saliva tem uma enzima que chama amilase, você já deve ter ouvido falar. A amilase, ela ajuda na quebra do polissacarídeo no amido para monossacarídeo ou disacarídeo. Se um dia, com calma, você vai sentar, vai começar a mastigar aquele pão, mastigar, repara, gente, por favor, é muito legal. O pão vai ficando doce, pãozinho de sal, qualquer. Se você mastigar, 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 você vai ver que muda o gosto dele na boca. E a gente nem sente, porque a gente come igual o pato, né? Mas ele vai adocicando. Por que ele vai adocicando? Porque está mudando a molécula. A gente está saindo de uma molécula grandona e indo para uma molécula menor. A gente está saindo de um polissacarídeo e indo para um disacarídeo. E depois indo para o monossacarídeo. Tá? A gente só consegue absorver monômero. A gente só consegue absorver monossacarídeo. E a última coisa, por exemplo, a pessoa bebeu muito, passou mal. Foi para o hospital. Aí, o que geralmente eles dão para a pessoa ficar boa quando ela está no hospital? Você sabe? Glicose. Por que eles dão glicose na veia e não dão, por exemplo, sacarose, que é o açúcar? Por que é a glicose? Ou então, por que eles não dão amido na veia? Eles dão glicose. Lembra que a glicose é um monômero, é um monossacarídeo. A sacarose é um disacarídeo. O amido é um polissacarídeo. Por que quando me dá na veia, eles me dão o monossacarídeo? E quando é comendo, pode ser o polissacarídeo. Na veia já tem que ser para absorver, então. Tipo, você já tem que estar pequeno. Maravilhoso. É a Bela que tá falando comigo? É. Bela, maravilhoso, é isso aí. Porque na hora que eu como, eu tô passando mal. Alguém pode me dar açúcar, alguém pode me dar Coca-Cola, alguém pode me dar um doce, pode me dar qualquer coisa. Porque vai passar pelo processo de digestão, eu vou quebrar e absorvo a glicose. Mas se vai direto na veia, não dá para passar pelo processo digestivo. Já tem que chegar o quebrado. Então é isso aí, já chega a menor parte, que é a glicose, que é o monossacarídeo. Muito bem, Bela. E se isso aí. colocasse, o que acontecia? Oi? E se colocasse, o que acontecia? Não entra na nossa célula. A nossa célula só consegue absorver o monômero, a glicose, o monossacarídeo. Se colocasse, por exemplo, sacarose, que é açúcar, que é o disacarídeo, não entra na célula. E aí poderia acontecer um monte de problema, que ia ficar do lado de fora, e aí poderia, aí a gente vai falar mais para frente sobre transporte, poderia levar para problemas muito sérios. E com certeza a sua célula não ia absorver aquele açúcar. A gente só consegue absorver monossacarídeos, só consegue absorver monômero, tá? Beleza? Por isso que é tão importante o processo de digestão. Tudo bem? Beleza. Beleza. Então tá, gente. Eu não sei se a professora chegou ou não. Acho que não, né? Vou perguntar lá no grupo. Se eu sair, eu acho que isso aqui fecha a turma, né? Deixa eu perguntar aqui. Peraí. Se tiver alguma dúvida enquanto a professora não chega, vocês podem me perguntar também. Tá rolando? Tá dando para entender? Hein? Silêncio. Sim, tá dando para entender. Eu não tô entendendo nada, gente, que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não tô conseguindo nem entrar no nosso grupo. O que é isso? Peraí. Tá abrindo.
Mandei lá no grupo. Deixa eu voltar para vocês. Tá rolando então, né? Aqui, semana que vem a gente vai começar com gorduras. A gente vai falar de lipídios, tá? E então se preparem. Eu vou dar uma olhada. Vocês já estão, todo mundo já está com a apostila? Vocês já pegaram a apostila para estudar? Ou ainda não? Eu não sei se todo mundo, não. Você já pegou? Eu peguei essa semana. Ah, então jóia. Também, mas nossa, eu tô com pouquíssimo tempo para estudar ela. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ver se eu pego uma, nem que seja virtual, ou então vocês podiam depois alguém mandar foto, vou ver se eu acho, foto do índice para falar para vocês quais são as páginas para vocês lerem, para dar uma Posso orientada mandar. melhor. Você me manda, Belo? Manda. Uhum. Deve ser, tipo, a primeira apostila de biologia, porque a nossa matéria é a matéria inicial. Se você puder, você tira uma foto e me manda, que aí eu vejo direitinho quais são as páginas para vocês lerem, porque aí a gente pode fazer isso junto, que eu acho que fica melhor de usar apostila, né? A gente orientando. Tá bom. E só a última coisa, a professora já está vindo, a Poli já está vindo. E só mais uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Os exercícios, quem estiver indo na monitoria, eu passo para Laurinha. Eu converso com a Laurinha, sempre está rolando. Mas, se você não tiver tempo de ir na monitoria, não puder, estiver trabalhando, estiver sobrecarregado, não tem problema não. As listas estão ficando lá no nosso drive. E a gente deixa com gabarito. Então, se precisar também, dá uma olhada lá, pega, coloca na cabeça, gente, tem que treinar. As aulas são muito importantes, mas é importante também que vocês treinem. Tem que fazer exercício. Para quando chegar na hora do Enem, ó, tá craque. Já tá com as maldades do tipo de questão que pode cair, do vocabulário. Então, mesmo se tiver acumulado, tenta pegar um final de semana, tenta dar uma agilizada, vale muito a pena fazer os exercícios. Tá bem? Tranquilo? Eu vou sair, eu tenho um compromisso agora. Vou deixar, quem que eu posso deixar no lugar enquanto a professora não chega? Vou te deixar. Pode, Fê, que você tá aqui, que eu tô te vendo. Deixa eu ver se eu consigo. Você tá falando comigo ou com a professora? Com você. Com qualquer pessoa, porque para eu sair eu tenho que deixar alguém de... Pode sim, eu vou ficar aqui esperando. Oi, voltei. Eu saí sem querer, gente, foi mal. Desliguei na cara de vocês. Eu queria deixar com alguém, deixa eu ver se eu consigo. O problema é que se eu clico aqui, eu saio. Deixa eu ver se eu consigo.
Oi, gente, voltei, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, não. Eu saio, cai tudo, né? Não tem como eu passar para ninguém, não. A Polly falou que está entrando. Então tá bom.